Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre jogadores que perderam espaço no Vasco de Carille e sobre a busca do Vasco na janela doméstica por reforços, e as prioridades são um lateral esquerdo, um zagueiro e um centroavante. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, começo falando a respeito do Souza, Jean Davi e Maxime Domingues, que perderam espaço no Vasco. Souza, Jean Davi e Maxime não aproveitaram o período no Carioca e perderam ainda mais espaço no clube. O trio foi para o fim da fila em suas respectivas posições e chegou a ficar de fora da lista de relacionados de Fábio Carille nas últimas partidas do Campeonato Carioca. Maxime foi quem mais atuou do trio. Foram 6 partidas, 2 iniciando como titular, mas que não convenceram Carille. Dos últimos 6 compromissos do Vasco, tanto pelo estadual quanto pela Copa do Brasil, o suíço só foi relacionado para 2 jogos, ambos contra o Flamengo. Em 2025, o Meia tem uma assistência e nenhum gol marcado pelo time. O suíço tem contrato com o clube até junho de 2028. Jean Davi não é relacionado a 3 jogos por Carille. Não esteve nem no banco de reserva nos 2 jogos da semifinal contra o Flamengo e tampouco no duelo pela Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. O chileno soma 5 jogos em 2025 sem nenhum gol ou assistência. A última vez que esteve em campo foi na reta final do jogo contra o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil. Com o contrato até junho de 2026, Jean Davi tem sofrido na adaptação ao futebol brasileiro com um estilo de jogo mais intenso fisicamente. E o cara é ruim mesmo, né? O atacante chileno chegou a despertar interesse do futebol mexicano na última janela, mas nenhuma conversa avançou. A diretoria, inclusive, buscou utilizá-lo como moeda de troca na negociação com o Brian Rodrigues do América do México, porém não houve acerto. E por fim, o Souza, que mudou de posição para atuar como zagueiro em 2025, mas é atualmente a 5ª opção do setor, atrás de João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira na fila de preferências do treinador. Com apenas 3 jogos no ano, o jogador de 36 anos atuou pela última vez na vitória sobre o Maricá por 1-0 no dia 29 de janeiro e não é relacionado a 4 partidas. O contrato do Souza vai até 31 de dezembro de 2025. A contratação dos 3 reforços para o setor ofensivo colaboraram para a perda de espaço de Jean Davi e Maxime Domingues. Na reta final da janela de transferências, a dupla viu a concorrência aumentar com as chegadas de Nuno Moreira, Benjamin Garré e Lloyd Augusto. Todos os 3 novos jogadores também atuam pelo lado do campo. Atualmente, o Vasco conta com 11 estrangeiros no elenco, mas vale ressaltar que a CBF permite relacionar no máximo 9 gringos nos jogos das competições nacionais. Assim, com o número atual, pelo menos 2 atletas precisam ficar de fora das listas do clube por causa do regulamento, o que pode pesar ainda mais para a perda de espaço do suíço Maxime e do chileno Jean Davi no elenco vascaíno. O Vasco gastou 1,5 milhão de euros em Maxi, cerca de 9 milhões na cotação da época, contratado em setembro de 2024, vindo do Gil Vicente, de Portugal. Jean Davi custou cerca de 1,5 milhão de dólares, perto dos 8,5 milhões na cotação de agosto do ano passado, quando foi contratado vindo do Toluca do México. É difícil, né, gente? Eu não sei onde o cara que contratou esses caras estava com a cabeça. Eu não sei. Porque eu até tiro o Maxime, que eu não acho ele ruim. Eu acho que o Maxime precisava de mais rodagem, né? Precisava jogar mais, ser mais utilizado. Mas Jean Davi e Souza, pelo amor de Deus. O Souza nós sabemos que veio por causa do Coutinho, né? Uma das exigências do Coutinho para voltar para o Vasco, infelizmente, foi trazer Souza e Alex Teixeira, que nem jogam, né? Nem ajudam em nada. E o Jean Davi não tem palavras. Eu não tenho palavras para quem contratou esse cara, porque o cara já teve várias oportunidades, diversas inclusive, e não fez nada, não mostrou a que veio. Esse negócio de adaptação é blá blá blá, é balela. Não vê o Nuno Moreira aí, que no segundo jogo já está arrebentando? Pelo amor de Deus, né? Só no Vasco mesmo. Agora, uma outra notícia para você que me acompanha aqui é que o Vasco busca novos reforços para compor o elenco na janela doméstica das transferências e tem algumas posições como prioridade. A janela doméstica de transferências começou nesta segunda-feira
e o Vasco busca reforços para até 3 posições no mercado. Trata-se de um zagueiro, um lateral esquerdo e um centroavante. Assim como nos últimos anos, a Confederação Brasileira de Futebol manteve uma janela extra de transferências para que jogadores que tenham participado dos estaduais tenham a possibilidade de acertar com outros clubes ao final da competição local. O período vai até 11 de abril. Uma das prioridades do Vasco no mercado é um reserva para Verratti no comando de ataque. A definição por um jogador, porém, também passará pela negociação com Bryan Palacios. As conversas com o Atlético Mineiro são consideradas positivas para a contratação do atacante colombiano. Caso acerte o empréstimo do ponta-direita, o atacante Ryan poderá ser utilizado como uma alternativa para Verratti. Outra posição que o Vasco trata como prioridade na janela é a lateral esquerda. O time conta com Lucas Piton como titular absoluto e busca outro jogador que possa ser um reserva imediato ou disputar a posição. Recentemente, a diretoria renovou o contrato com Vitor Luiz por ser considerado um jogador importante para se ter no elenco com qualidade, liderança e boa influência dentro do vestiário. Mas há um entendimento de que se precisa aumentar a competitividade no setor. No fim de janeiro, a diretoria acertou o empréstimo de Leandrinho ao Al-Shabaab da Arábia Saudita até junho. Por fim, ainda há uma busca por mais um zagueiro para fechar o sistema defensivo para o restante da temporada. Na primeira janela de transferências, o clube fechou a contratação de 3 defensores. Trata-se de Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Atualmente, o clube ainda conta com João Vitor e Souza para o setor. Manuel Capácio está fora dos planos da comissão técnica e a diretoria busca um novo destino para o argentino. O Vasco terá um período sem jogos para se preparar para o restante da temporada. A ideia do Vasco é buscar jogos-treino nesse período de inatividade para manter os jogadores em atividade e testar as ideias da comissão técnica. Os adversários e datas, porém, ainda não foram definidos. No mais é isso, se você ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez. E peço também para ativar o sininho das notificações, para sempre ficar grudadinho comigo aqui no canal Vasco do Mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para vocês. Saudações vascaínas, tchau!